Dois ex-governadores do Tocantins foram alvos de uma operação da Polícia Federal hoje. A investigação apontou que há uma organização criminosa suspeita de fraudar licitações públicas e contratos em rodovias do estado. Além do Tocantins, os mandados estão sendo cumpridos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso, Goiás e também no Distrito Federal. A gente vai falar com a Ana Paula Ribem, que está em Palmas. Ana Paula, boa tarde para você. Bom, em um dos contratos investigados, uma empreiteira pediu mais de 1.500 caminhões com brita para completar a obra. Aí, sim, enfileirados, esses caminhões, olha, cobririam uma distância de 27 quilômetros, maior do que a própria rodovia, né, Ana Paula? O que está sendo apurado é um direcionamento em concorrências para diversas obras. É verdade, é isso mesmo. E esse exemplo aí que você deu é só um detalhe do que os investigadores conseguiram constatar, porque muitos serviços foram pagos e sequer foram realizados. Os investigadores já enxergam indícios de formação de cartel envolvendo as empresas e também os gestores, os ex-governadores. O ex-governador Siqueira Campos está prestando depoimento agora aqui na sede da Polícia Federal em Palmas. Ele teve medida de condução coercitiva decretada pela Justiça Federal. O ex-governador Sandoval Cardoso teve a prisão temporária decretada. Ele não foi localizado hoje durante a manhã toda, mas por volta de meio-dia o advogado entrou em contato e disse que ele deve se apresentar hoje à tarde ainda aqui na Polícia Federal em Palmas. A gente vai falar com o superintendente da PF no Tocantins, doutor Arcelino Vieira Damasceno. Boa tarde. Gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que era esse suposto esquema aí de formação de cartel. Há indícios fortes de desvio de dinheiro? Boa tarde a todos. A investigação aponta para fraudes em licitações públicas, em concorrências públicas para obras do estado do Tocantins. Essas obras os contratos eram celebrados entre o estado do Tocantins e algumas empreiteiras, numa espécie de divisão de mercado. Nós temos um valor elevado de obra, de objeto de obra, 850 milhões aproximadamente foi utilizado para essas licitações, um dinheiro que é objeto de financiamento internacional, intermediado pelo Banco do Brasil. E a investigação aponta tanto para fraude no processo de contratação, como fraude também no processo de execução e também a formação de cartel. E vocês também disseram na entrevista coletiva que aconteceu agora há pouco sobre a possibilidade de lavagem de dinheiro. Em um dos contratos, logo após o recebimento dos valores devidos pelo Estado, houve uma pulverização para algumas contas, houve transferências bancárias para algumas contas, né? Isso, a princípio, indicaria um processo de lavagem, mas que está sob investigação ainda. Nessa operação, foram presos os principais empreiteiros do Tocantins que continuam com obras no governo atual. Como é que vai ficar essa situação? O objeto da investigação são contratos já celebrados e, inclusive, alguns já executados, 2013 e 2014. Se eventualmente for constatado participação ou novas contratações de forma ilegal, isso será objeto de outras investigações. Vai ser possível recuperar esse montante aí de 200 milhões de reais que vocês apontam que pode ter sido desviado? A recuperação é uma outra fase, né? A fase atual é a fase da gente individualizar a conduta de cada uma das pessoas que foram investigadas. Ok, muito obrigada pelas informações. A gente falou então com o superintendente da Polícia Federal no Tocantins. São 19 mandados de prisão temporária no total. A maioria deles já foi cumprida. Com vocês. Muito obrigada, Ana Paula, pelas suas informações. Qualquer novidade, a gente está acompanhando aqui na Globo News. Pode chamar a gente aqui no estúdio. E a defesa de Siqueira Campos foi procurada e disse que vai se posicionar sobre o caso ainda esta manhã. Bom, a defesa de Sandoval Cardoso ainda não foi encontrada.